Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Eu queria compartilhar mais uma palavra nesse dia com você. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do 10 até o 13. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa parte da palavra de Deus nos ensina a nós lutarmos contra os nossos verdadeiros inimigos. Nas nossas vidas, nós passamos por várias situações, muitas vezes complicadas, difíceis, verdadeiras lutas. E se nós não tivermos uma adequada forma de enxergar esse problema, de avaliar e saber como reagir, nós vamos perder essas lutas. Qualquer exército do mundo sempre estuda muito bem o seu inimigo antes de começar uma luta. Então ele estuda o exército que ele vai lutar, como que são as táticas deles, como são as ciladas que eles fazem, como é o pensamento, né? Existe até serviços de infiltração para observar como é que eles reagem. Por quê? Porque se você não entender como age o seu inimigo, você não vai poder lutar contra isso e você perde a batalha. Da mesma forma, Deus está nos ensinando aqui a enxergarmos o mundo espiritual, a real dimensão, muitas vezes, dos nossos problemas. Os nossos problemas não são só físicos. Nós somos seres físicos que vivemos numa dimensão espiritual. Nós temos um corpo, mas nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, como nós também somos seres espirituais, nós estamos inseridos no mundo espiritual, ou seja, um mundo invisível, um mundo que contém forças, assim como as forças, por exemplo, que a física explica, né? Forças magnéticas, forças de gravidade, são coisas que a gente não vê, mas elas existem. Da mesma forma, as forças no mundo espiritual nós não podemos ver, mas elas existem e influenciam em muito na nossa vida. E a palavra de Deus aqui diz que nós devemos lutar, que a nossa luta, né, não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Como assim? Mas aquela pessoa me causa problemas, ou aquela situação que aquela pessoa preparou me trouxe grande luta. Ok, a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra a força que dominou aquela pessoa, contra a força que influenciou aquela pessoa para que causasse um mal-estar ali em algum ponto da sua vida. Então a Bíblia aqui é bem clara. Ela fala: nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Nós acabamos de ler aqui. A nossa luta tem que ser contra esses inimigos invisíveis. A nossa visão tem que ir além do que a nossa retina vê. Ou seja, pela fé, por crer na palavra de Deus, nós sabemos que existe um mundo espiritual, que existem seres espirituais, tanto do bem quanto do mal, e que influenciam diretamente a nossa vida. E a nossa luta é contra essas forças espirituais do mal, contra esses principados, potestades, dominadores. Então nós temos que ficar espertos. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e enxergar realmente em que campo de batalha nós estamos. Porque senão é como se nós estivéssemos saindo para a guerra com uma venda nos olhos e dando tiro para todo lado e você não sabe nem onde está o seu inimigo. Então a Bíblia nos ensina a entendermos por que nós passamos por lutas e como vencer essas lutas. E logo abaixo desse texto que a gente lê, ele fala sobre essa armadura de Deus que ele sugere que nós tenhamos. Então ele fala, por exemplo, do capacete da salvação. O que é esse capacete? É nós mudarmos o nosso pensamento. Nós pensarmos de acordo com o que diz a palavra, de acordo com o mundo espiritual.
nós termos pensamentos, certeza de salvação, nós temos esse pensamento de que existem anjos ao nosso favor, que Deus estaria lutando por nós, né? Então, o capacete é a forma de pensar. Ele fala também sobre a couraça da justiça. O que é a justiça? Nós não somos justos, todos nós temos erros. Mas existe um que nos justificou, que foi Jesus Cristo. E os frutos dessa justiça, que são os nossos atos, né? Dado que fomos salvos pela fé, nós somos salvos pela fé, mas nós produzimos frutos porque nós fomos salvos. Então, o fruto, ele é uma consequência da nossa fé. E essa couraça da justiça significa esses frutos, aquilo que vai à nossa frente, aquilo que mostra quem nós somos. Ele fala sobre o cinturão da verdade. Quem é a verdade? A verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Então, se nós estivermos cingidos, ou seja, amarrados com essa palavra, nós vamos estar protegidos. Se nós estivermos com Cristo, nós temos a vitória. Ele fala sobre os calçados do Evangelho, né, da preparação do Evangelho da paz, ou seja, o Evangelho ou a palavra de Deus, ou o que diz aqui na sua palavra tem que ser o nosso guia, tem que guiar os nossos passos, por isso as sandálias, né? Então nós vamos andar conforme esse Evangelho, conforme essa palavra revelada de Deus. Fala também sobre o escudo da fé, quando vem um dardo inflamado do maligno. Por que dardo inflamado que eles falavam aqui? Porque naquelas guerras eles tinham, né, aquelas flechas com ponta de fogo e que eram terríveis para os exércitos, né? Que eles não tinham como se defender. A maioria dos escudos era de madeira e pegava fogo no escudo, né? Mas aqui ele está falando de um escudo diferente, um escudo que pode, fala, combater esses dardos inflamados do maligno. E esse escudo é o que fala aqui? A fé. Então, a nossa fé, quando o inimigo vier com aquela seta, com aquela ideia maligna, né, de que você é um derrotado, de que você não consegue, de que você vai sucumbir, de que você não tem capacidade, quando ele vier com esses dardos, você vai levantar o escudo da fé, que é um escudo poderoso contra esses dardos. Você vai ter fé que Deus diz que você é mais do que vencedor nele. Você vai ter a fé de que tudo que você pedir em nome de Cristo, você vai vencer. Você vai ter a fé de que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Você vai ter a fé de todas essas palavras que Deus te deu, dizendo: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Tudo isso é a palavra de Deus. Então você vai combater os dardos do inimigo com o quê? Com a fé. E o que é a espada? A espada, se você pode perceber nessa armadura, é a única arma de ataque. As outras são todas de defesa, ou seja, você tem que se defender bastante. Mas você tem uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai lutar contra o inimigo na palavra. Você sabe como que Jesus lutou lá no deserto com o inimigo? Quando ele vinha falar lá, olha, faz com que essas pedras se tornem em pães, né? Jesus estava lá com fome, em jejum, no deserto, e o inimigo falou isso. E o que ele respondeu? Ele deu um soco no inimigo, ele deu uma rasteira no diabo, ele falou, sai daqui, seu encardido. Foi assim que ele fez? Não. Ele falou assim, sabe qual foi a arma que ele usou? Ele disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Derrotou o inimigo ali, acabou com o ataque que ele tinha feito ali à sua mente. Depois ainda teve mais 2 episódios. Sempre Jesus respondia, está escrito. Então a nossa forma de lutar não é gritar, não é espernear, não é ficar nervoso, é declarar a palavra. Quando o inimigo vier com uma situação diferente, um pensamento ruim na sua mente, você vai declarar a palavra, está escrito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Está escrito que tudo eu posso naquele que me fortalece. E você vai declarando ali os versículos.
E não é só sobre pensamentos, por exemplo, situações que acontecem na sua vida. Muitas vezes a gente recebe más notícias, muitas vezes nós temos uma situação de dívida, ou de uma pessoa que te persegue, ou de inveja, ou seja, qual for a situação, qual seja a dificuldade que você tenha passado, você sempre vai ter uma palavra. Por isso que é importante ler a Bíblia e conhecer a palavra. Você sempre vai ter uma palavra para combater no mundo espiritual. Com isso, você enfraquece os demônios, você enfraquece os principados, as potestades, os dominadores e essas forças espirituais do mal que Deus fala aqui na sua palavra. Agora eu queria ler com vocês um versículo que está no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32. Eu vou ler primeiro o versículo 1 só, que diz assim: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Deixa eu contextualizar aqui para que você entenda esta palavra. Senaqueribe era o imperador da Assíria, que era um povo ali da Mesopotâmia, ali na região norte, muito terrível. Eles eram conhecidos por serem muito cruéis. Então, quando eles dominavam os povos, eles matavam, eles torturavam antes de matar, eles eram peritos em artes de guerra, de destruição, então era um povo muito temido, esse povo assírio. E Senaqueribe era o seu imperador. E ele aqui invadiu a cidade de Judá, que era onde estava ali o povo de Deus. Nessa época, estava o rei Ezequias no comando. E o rei Ezequias foi um rei que voltou muito o seu coração para Deus. Ele amava Deus, ele fazia as coisas conforme Deus orientava. E aí fala que, depois destas coisas e desta fidelidade, ou seja, dessa fidelidade do rei ao que Deus falava, aos mandamentos de Deus, veio uma afronta. Será que às vezes você fala assim, poxa vida, né? Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, e aí isso ainda me acontece? Ainda acontece essa afronta na minha vida? Pois é, bem-vindo ao mundo físico, né? Enquanto nós estivermos aqui na Terra, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então você está lá com Deus, você está firme, fiel a Deus, né? Mó love ali com Deus, de repente acontece uma coisa que você não entende por que aquilo acontece. Como que Deus permite que essa coisa aconteça comigo? Essas são as lutas que aparecem, as afrontas do inimigo, simbolizado aqui pelo Império Assírio. E às vezes essa luta é muito ferrenha. Às vezes você fala, puxa vida, eu não sei como é que eu vou conseguir vencer essa situação que apareceu na minha vida. E aqui mostra que o rei Ezequias ficou realmente com medo. Ficou, porque ele é um ser humano e nós também temos medo das situações que vêm. Só que ele se ajoelhou, ele orou, ele buscou os profetas, ele buscou ali na palavra e ele pediu a Deus que estivesse livrando ele. Então eu quero ler com você aqui na Bíblia quais foram as atitudes que ele tomou. Então a primeira coisa, no versículo 3, fala que ele tapou todas as fontes de água que havia fora da cidade. Por que ele fez isso? Porque se o inimigo chegasse e visse muita água em volta, ele ia conseguir se acampar ali, fortalecer o seu exército para ele ficar ali forte para vencê-los, né? E entrar nas muralhas e vencer a cidade. Então ele tampou todas as fontes de água que estavam fora da cidade. Ou seja, ele tirou o suprimento do inimigo. Muitas vezes nós damos suprimento para o inimigo. Nós fazemos exatamente aquilo que ele quer que a gente faça. Nós damos a ele condições de ele batalhar contra nós. Então, nós temos que tomar cuidado quais são as atitudes que nós estamos tendo que está alimentando o inimigo. Será que ele já sabe que toda vez que ele for contra você, você vai ficar lá, prostrado, vai desanimar de fazer as coisas, vai ficar curtindo ali, né, aquele problema? Então, às vezes, o nosso aspecto emocional é uma fonte de água para o inimigo, porque ele te enfraquece, entra e te vence. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem um vício, ela vai passar em frente a um local onde vende aquela substância? Não, né? Porque senão ela está alimentando a fonte do inimigo. Então, são coisas que nós temos que tampar
né, na nossa vida, situações em que nós alimentamos o inimigo, que o Senhor esclareça isso na sua mente agora, o que é que tem a ver com a sua vida, que você possa tampar essas fontes de água. Depois, o rei Ezequias fala aqui no versículo 4, não, perdão, no versículo 5, que ele restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Primeiro o muro, vamos falar do muro. O muro quebrado, o que acontece? Não adianta nada você ter grandes armas, um exército maravilhoso e ter um buraco no muro que o inimigo entra por ali, né? Então, isso a gente chama de brecha. Existe uma brecha onde o inimigo consegue entrar. Então, se você não estiver com a sua vida totalmente restaurada, na presença de Deus, buscando a Deus, não quer dizer que você não peque. Às vezes a gente erra, às vezes a gente peca, mas a gente já logo se arrepende, a gente já pede para Deus perdão, já retoma a nossa caminhada e com isso o muro é tampado, a nossa brecha é fechada. Então, nós temos que fechar todas as brechas da nossa vida. Não adianta você falar assim, não, mas Deus está comigo. Só que você tem uma área de pecado na sua vida que você convive com aquilo. Então, quer dizer, uma brecha. Deus pode te amar, só que tem uma brecha que o inimigo vai entrar, porque ele anda ao nosso derredor, como diz a palavra, buscando a quem possa tragar. Então não pode ter brecha. Se tiver brecha no muro, pensa nisso, o inimigo entra por ali. Depois ele fala para eles erguerem torres, ou seja, eles ficarem de vigia, de sentinela ali, para ver por onde o inimigo vai tentar entrar, para que eles possam se defender. O que a Bíblia diz? Que nós devemos orar e vigiar em todo o tempo. Então, essas torres, essas vigias, é uma forma de Deus nos alertar de que nós devemos estar atentos. Nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, ou seja, astutos nós temos que ser contra o inimigo. Nós não somos porque somos bonzinhos de Deus, né? Não temos que ser moscas mortas, né? Nós temos que ser alertas para que entendamos como que o inimigo está se posicionando ali. E por fim, ele fala que no versículo, ainda no versículo 5 no final, que ele fez armas e escudos em abundância. Ou seja, ele fez aquilo que ele tinha para se defender, os escudos de defesa e as armas de ataque, que são o quê? Se revestir daquela armadura de Deus que eu falei. Então, se nós fizermos tudo isso que a palavra está dizendo, nós vamos estar preparados para quando o inimigo vier. Vão vir notícias ruins? Vão vir situações difíceis? Vão, mas nós temos que estar preparados dessa forma como Deus ensinou, para que nós possamos lutar contra essas forças espirituais do mal. Ai, mas aquela pessoa é uma pedra no meu sapato. Então você ore para que aquela força espiritual que age naquela pessoa tentando te atrapalhar, ela seja anulada em nome de Jesus. Você vai estar orando certo, porque você vai estar orando contra o espírito que age naquela pessoa, não contra a pessoa. A pessoa, na hora que ela cair em si do que está acontecendo, ela vai se arrepender, ela vai mudar. Mas o problema é que muitas pessoas se deixam ser usadas pelo inimigo e às vezes são quase a personificação do inimigo, né? Mas a nossa luta, lembre-se, é contra o mundo espiritual. E o rei Ezequias colocou lá os oficiais e tudo, e ele disse para o povo, olha só, o posicionamento dele que é importante, no versículo 7 e 8. Nós estamos lendo então, 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, ou seja, a força física, humana, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E olha o que aconteceu aqui. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Será que quando vem o problema na sua vida, você desanima todos à sua volta? Ou será que você tem uma palavra de ânimo, como o rei Ezequias teve aqui? Olha, a situação realmente é difícil. Olha, aquela pessoa está vindo contra mim, mas maior é o que está em mim, ou maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, ou do que o que está com eles. Porque eles têm a força física ali. Eles têm situações mundanas para resolver as coisas, mas nós temos soluções espirituais. E você sabe o que aconteceu aqui nessa batalha? Olha que o exército da Síria era muito maior, eles eram especializados em guerra, eles eram muito temidos. Só de falar assim, a Síria vem contra alguém, pronto, o exército já
já se sentia morto, já não tinha mais nem chance de defesa, porque eles tinham pavor dos assírios. E olha o que aconteceu com essa resistência do rei Ezequias, porque ele confiou em Deus. Então, no versículo 32, no capítulo 32, no versículo 21, diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os principais, no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha só. E essa história não está só na Bíblia, não, ela está nos livros de história mesmo, nos livros de ciência, né, vamos colocar assim, ciências históricas, dizendo que houve, né, uma guerra e que o Império Assírio não conseguiu vencer Judá. Aqui fala que o anjo do Senhor levantou e destruiu ali as pessoas. A gente não sabe o que aconteceu, se Deus mandou uma doença, eles morreram, se eles começaram a se matar uns aos outros. A gente não sabe como Deus agiu ali, como que esse anjo agiu. O fato é, eles perderam. Podiam ser um exército muito maior, muito mais forte, mas eles perderam. Por quê? Porque com Judá, com o povo de Deus, estava o braço de Deus e não o braço da carne. Eles entenderam que a batalha não era física, não era o número de soldados, não era a força do exército, não era as palavras duras, não. Eles entenderam que era o espiritual, que Deus estava com eles. E se Deus estava lutando por eles e ia à frente deles, então eles venceram. E é assim que nós temos que mudar o nosso pensamento frente aos nossos problemas. Deus está conosco. Vai ser difícil, a gente pode ficar triste, a gente pode chorar, a gente pode ficar ali um pouco abalado, porém, logo em seguida tem que vir o pensamento, mas o Senhor está comigo. Nós somos seres humanos, temos emoções, temos sentimentos, mas nós também temos fé. Nós também somos seres espirituais, que aprendemos com Deus que nós vivemos num mundo espiritual invisível e que essa luta é muito importante. Que quem esteja ao nosso lado seja o Senhor, o que criou todas as coisas, o grande, o poderoso, todo-poderoso Deus. Que Ele esteja com você. Esse é o meu desejo para a tua vida, que você entenda quem é Deus, que você entenda que Ele está a teu favor, que existe um grande exército no mundo espiritual a teu favor, mas que você precisa enxergar a batalha de forma correta. Que você tenha a vitória em tudo que você fizer, é o que eu te desejo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a nossa próxima palavra.